Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui para uma revisão sobre matemática financeira, principalmente os juros compostos. Na parte de matemática financeira e das provas, principalmente do Enem, aparece essa parte aqui de juros compostos. Então vamos relembrar um pouquinho o que é isso aí, vamos resolver alguns exercícios. Mas antes, peço aí que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, dê um joinha que eu sei que vai ajudar a galera aí que está estudando aí nos finalmente para a prova do Enem. Beleza? Então vamos lá. Os juros compostos são aqueles juros que a taxa de juros é aplicada sempre no mês anterior, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você recebeu R$ 1.000 hoje e você colocou esse R$ 1.000 numa aplicação aí que vai, por exemplo, rende, sei lá, 10%, tá? Aí, aqui é no primeiro mês. Então, esses 10% no primeiro mês para o segundo, você vai receber, bom, 10% de 1.000 é 100, você vai receber 1.100. Aí, para o terceiro mês, esses 10% não vai ser mais aplicado em cima do 1.000. Ele vai ser aplicado imediatamente no mês anterior, tá? Então, para o terceiro mês, os 10% será aplicado aqui no 1.100 e não no 1.000, tá? Então, você vai receber aqui no terceiro mês, você vai ficar com um montante de 1.210 e assim sucessivamente, tá? Então, a taxa de juros é sempre aplicada no mês anterior, beleza? Então, gera uma formulinha aqui, ó. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O M é o montante que você recebe após T meses, tá? Esse T aqui é, por exemplo, T meses, T anos, T dias, né? Depende, é o tempo. O C é o capital inicial. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, o 1.000 seria o capital inicial. E o 1.210 seria o montante após, no meu exemplo aqui, 3 meses, por exemplo. Esse I é a taxa de juros. No meu exemplo aqui, a taxa de juros foi de 10% ao mês, tá? Isso aqui vem abreviado, o AM é ao mês, tá? Certo? E o tempo é numa aplicação, por exemplo, o período de aplicação ou o período de uma dívida, seja lá o que for, depende de cada situação. Ou juros do cartão de crédito, ou aquele produto que você comprou parcelado e está correndo juros em cima dele, depende qual é o tempo, tá? Pode ser dias, pode ser mês, pode ser anos, pode ser trimestre e assim por diante. Ao semestre, depende de cada aplicação, tá? Bom, então vamos lá. Então tem alguns exercícios que eu trouxe aqui para revisar. E o primeiro, ele é um exercício da EAN 2022, Escola de Aprendizes Marinheiros. E o enunciado diz assim, ó: um videogame é vendido à vista por R$ 2.000 ou a prazo com R$ 400 de entrada e mais uma parcela de 1.800, 4 meses após a compra. Assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos, tá? Tá aqui, ó, juros compostos do financiamento. Considere apenas 3 casas decimais e sem arredondamento. Bom, vamos lá. Primeiro, se você pagasse à vista, você ia pagar 2.000. Como você vai pagar a prazo e deu uma entrada de R$ 400 e um pagamento final mais R$ 1.800, ou seja, esse videogame não custa mais R$ 2.000. Ele custa 1.800 mais 400, ou seja, ele passou a custar R$ 2.200. O que isso quer dizer? Incidiu os juros aqui, tá? E ele fala que esses juros os juros compostos. Bom, então, o que acontece?
algum valor aqui virou esses R$ 2.200. Então, vamos lá. Ó. Então, esse capital inicial aqui é o seguinte. O videogame custava 2.000 e foi dada uma entrada de 400. Então, você tira 400 da 1.600. Só que esse 1.600 aconteceu o quê? O que sobrou dele aqui virou um montante de 1.800, tá? Houve um aumento aí de R$ 200. A gente vai procurar qual é a taxa de juros que fez esse valor virar esse montante, certo? Então, lá pela formulinha dos juros compostos, a gente sabe que o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado ao período aí. Então, agora o que acontece? O montante é o 1.800. O capital inicial aqui, 1.600. Esse 1.600 que acaba virando os 1.800. Vezes 1 mais i elevado a um tempo, ele fala aqui, ó, 4 meses depois, após a compra, tá? Então, elevado a 4. Aqui, ó, já dá para cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. E dividindo aqui os dois lados por 16, a gente vai ter 18 sobre 16 é igual a 1 mais i elevado a 4. Essa divisão de 18 sobre 16 dá 1,125 é igual a 1 mais i elevado a 4. Essa taxa de juros aqui ela é positiva, porque houve um aumento do valor. Tá? Não houve uma redução do valor. Tá? Houve um aumento. Nessa prova em específico, eu coloquei essa observação aqui, que a raiz quarta de 1,125 é aproximadamente 1,029, é porque nessa prova, se eu não me engano, os candidatos puderam usar a calculadora simples, tá? Não científica, certo? Por exemplo, a prova do Enem, com certeza ele vai te dar esse valor aqui, tá? Ele sempre dá o valor, ele vai te dar esse valor aqui, tá bom? Então, tirando a raiz quarta aqui dos dois lados, a gente vai ter que a raiz quarta de 1,125 é igual a 1 mais i. Por exemplo, na prova do Enem, a questão ele daria esse resultado para você. Então, a raiz quarta de 1,125 é 1,029. Aqui, esse 1, subtraindo 1 dos dois lados, vai aparecer o 1 negativo aqui do lado esquerdo, igual à taxa de juros. E, portanto, a taxa de juros aqui é 0,029, que em porcentagem vai dar 2,9%. E o gabarito aqui está na letra B, tá? Na prova do Enem não ia acontecer de você calcular essa raiz quarta aqui sem dar esse valor. Ele vai te dar esse valor aqui. Nessa prova, os candidatos tiveram a oportunidade, foi permitido o uso da calculadora simples, não científica, certo? Então, essa é a taxa de juros que fez o 1.600 virar 1.800, certo? Então, dos 2.000 foram tirados 400, certo? Então, sobrou 1.600. Desses 1.600, ele teve que pagar não mais 1.600 do que faltava, mais 1.800, porque foi pagado em a prazo e houve uma taxa, um acréscimo nesse valor de 1.600. Então, foi aplicada uma taxa de juros compostos em cima desse valor. Beleza? Então, essa taxa aí foi de 2,9%. Ok? Então, vamos para o próximo exercício aí. O exercício número 2, ele fala assim, ó, quando Silvia completou 8 anos, seu pai aplicou R$ 50.000 em um fundo de investimento que rende juros compostos a uma determinada taxa fixa. Então, ele já disse aqui, ó, qual
é os juros envolvidos, são os juros compostos. No aniversário de 18 anos, o pai de Silvia constatou que o montante da aplicação era 50% superior ao capital aplicado. Ó, começou lá quando ela tinha 8 e já estamos quando ela tem 18, lá no aniversário de 18 anos. Então, desse período daqui para cá, passaram-se 10 anos. Então, vou colocar aqui, ó, 10 anos, tá? Decorridos X anos do aniversário de 18 anos de Silvia, seu pai notou que o montante era o triplo do capital inicial aplicado quando ela completou 8 anos. Então, aqui, ó, quantos anos passaram-se? Olha lá, de 8 até x. Então, você tem de 8 até 18, 10. Aí passaram-se mais x. Então, a gente tem aqui x mais 10 anos, ok? Aí ele pergunta assim, ó, o valor inteiro mais próximo de x é... Aí ele dá uma tabela aqui do logaritmo ln de x, é o logaritmo natural, tá? Só para relembrar aqui, ó, o logaritmo natural de x é o logaritmo de x na base e. Tá, o e é a base dos logaritmos naturais, é o chamado número de Euler, aproximadamente 2,71. A gente não vai precisar usar esse número aqui, mas por curiosidade é esse aqui, tá? Esse é um número irracional, portanto ele tem infinitas casas decimais, não forma período, não dá para escrever em forma de fração. Tá? Então o logaritmo natural de x, o ln de x, é o logaritmo de x na base e. Esse e é conhecido como a base dos logaritmos naturais, ou o número de Euler, aproximadamente 2,71. Então, vamos lá, ele fala, ó, o valor inteiro mais próximo de x é... Então, tem duas partes aqui para a gente analisar. A primeira parte, qual que é? Em termos de período de tempo, de 8 a 18 anos. Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha lá, aplicou 50 mil, vamos colocar aqui, ó, o capital inicial, 50 mil reais, tá? E aqui, o montante da aplicação era 50% superior. 50% superior, você tem 50%. O seu valor atual é 100%. E você recebeu mais 50% desse valor. Então, você tem 150% desse valor. A gente costuma multiplicar assim por 1,5. Então, nós temos aqui 1,5 vezes 50 mil. Tá? Eu não vou multiplicar esse 1,5 vezes 50 mil, você vai entender o porquê, tá? Certo? Só que ele não deu a taxa de juros. Eu não sei quanto que é a taxa de juros. E o tempo aqui nessa primeira são 10 anos, tá? 10 anos. Então, vamos aqui. A gente sabe que o montante da aplicação a juros compostos, o montante é igual ao capital inicial, vezes 1 mais i elevado ao tempo. Olha lá, o montante 1,5 vezes 50 mil é igual ao capital inicial, 50 mil, vezes 1 mais i elevado ao tempo, que são 10 anos, tá? Não se preocupe com essa taxa de juros. A gente vai conseguir resolver esse problema sem a taxa de juros, tá? Por que que eu não multipliquei? Porque, olha só, tudo multiplicação aqui do lado esquerdo e do lado direito, então eu já posso cortar esses dois 50 mil aqui, ó. Então, sobra 1,5 é igual ao 1 mais i elevado a 10. Beleza? Então, vamos para mais um passo aqui, ó. Como que a gente faz para tirar esse 10 daqui? A gente vai usar o logaritmo. Você pode ver que na tabela aqui, ó, apareceu aqui, ó, quando x é 1,5, tem o logaritmo natural dele aqui, ó. Então, aplicando o logaritmo dos dois lados, o logaritmo natural, a gente tem aqui o logaritmo natural de 1,5 igual aplica o logaritmo também do outro lado, de 1 mais i
elevado a 10. Isso aqui implica lá, o logaritmo natural de 1,5 está aqui, ó, 0,405, propriedade do logaritmo. Tá vendo? Esse 10 aqui, ele vem para frente multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar 10 vezes o logaritmo natural de 1 mais i. Tá? Dividindo os dois lados aí por 10, nós teremos aqui que 0,405 dividido por 10 é igual a ln, o logaritmo natural de 1 mais i. E isso implica aqui que 0,0405 é igual ao logaritmo natural de 1 mais i, tá? Bom, eu vou ter que parar aqui, vou colocar uma estrelinha aqui, por quê? Porque não adianta eu querer encontrar essa taxa de juros com as informações que ele deu, porque ao tentar resolver, eu vou chegar nisso aqui, ó, e elevado a 0,0405, e o exercício não me deu quanto que é esse valor. Sem uma calculadora, vai ficar complicado descobrir quanto que vale esse valor. Então, vou ter que parar ali, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com manipulações algébricas. Então, essa foi a primeira parte. Agora, a gente vai para a segunda parte do problema, que está aqui, ó. Tá? Vamos lá. Então, vou escrever aqui ó, a segunda parte. E vamos buscar as informações lá no problema. Olha lá, decorrido X anos do aniversário de 18 anos de Silvia, seu pai notou que o montante era o triplo do capital inicialmente aplicado quando ela completou 8 anos. Tá? Então, o triplo, vamos lá. Ó. O capital inicial, 50 mil. O montante, nesse período de tempo, virou triplo. A taxa de juros, não temos. E o tempo agora é o x mais 10 anos, tá? X mais 10 anos, beleza? Então, vamos analisar o que está ocorrendo aqui. Então, lá, de novo, o montante da aplicação, juros compostos é o capital inicial, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Então, lá, o montante é 3 vezes os 50 mil, igual ao capital inicial, 50 mil, vezes 1 mais i elevado ao tempo, que agora x mais 10. Aqui, ó, esse 50 mil com esse 50 mil, a gente pode cancelar. Então, aqui, isso implica que vai sobrar 3 é igual ao 1 mais i elevado ao x mais 10, certo? Olha que interessante agora. Se a gente aplicar o logaritmo natural aqui, nós temos um problema. Por quê? Ele deu o logaritmo natural até 2. Então, a gente vai ter que fazer um esquema aqui para poder fazer alguns cálculos. Eu vou aplicar o logaritmo natural aqui dos dois lados. Olha o que vai acontecer. Então, aplicando o logaritmo natural aqui, então, ln de 3, certo? Igual ao ln de 1 mais i elevado a x mais 10. Tá? Daqui eu não tenho muito mais o que fazer, porque eu não sei quanto que é o logaritmo natural de 3, ele não deu, mas ele quer que a gente aplique uma manipulação algébrica. Olha o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui ó, do problema, eu vou fazer um triângulo aqui. Ó. Tá vendo esse ln de 1,5 igual a ln de 1 mais i elevado a 10? Eu vou poder usar isso aqui para fugir um pouquinho da situação.
Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou usar essa parte aqui agora, ó. Eu vou pegar... Vamos fazer um negócio para facilitar aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de 1. Eu vou chamar isso aqui de 2. E vou chamar isso aqui de 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse 3 menos 1, vai aparecer uma propriedade do logaritmo que a gente vai poder usar. Fica vendo, ó. Então, aqui, ó, a partir daqui, ó, fazendo 3 menos 1, temos. Então, lá, o nosso 3 aqui, quem que é? É o logaritmo. Quando a gente faz uma equação menos a outra, a gente pega o lado esquerdo de uma menos o lado esquerdo da outra. Então, o ln de 3 menos, aqui, ó, o ln de 1,5. Igual o ln de 1 mais i elevado a x mais 10 menos o ln de 1 mais i elevado a 10. Continuando aqui embaixo, a gente sabe que quando tem uma subtração de logaritmos é porque veio de uma divisão. Então, isso aqui é equivalente ao ln de 3 dividido por 1,5. Lembra lá, o logaritmo transforma uma divisão numa subtração e vice-versa. Uma subtração de logaritmos volta para a divisão. Igual ao ln, olha lá, de 1 mais i elevado a x mais 10 sobre, vou colocar maior isso aqui, de 1 mais i elevado a x mais 10 sobre 1 mais i elevado a 10. Isso aqui implica o 3 dividido por 1,5 é o ln de 3 dividido por 1,5 dá 2. Eu tenho esse logaritmo aqui, ó, tá? E aqui vai ser o logaritmo natural. O que acontece aqui, ó, no logaritmando, a gente tem uma divisão de potências de mesma base. A gente mantém a base, que é 1 mais i, e subtrai aqui, ó. X mais 10 menos 10 é x, certo? Então, a gente tem isso. Esse logaritmo natural de 2 aqui, ele deu lá na tabela para nós, é o 0,693. 0,693. Igual, propriedade do logaritmo. Esse x vem aqui para frente. X vezes o logaritmo natural de 1 mais i. Eu tenho esse valor aqui que ele foi calculado, quer ver? Olha ele aqui, ó. O 2 aqui, ó, usando o 2. O ln de 1 mais i é o 0,0405. Tá? Então, aqui, ó, isso implica que o 0,693... Tá? Eu vou colocar um sinal de igual aqui, ó, grande, que eu estou usando agora. Olha lá, 2, ó. Tá? Eu estou pegando a informação número 2 aqui, ó. 0,0405. Então, isso aqui é o x vezes 0,0405. Dividindo os dois lados aí por 0,0405, a gente vai ter que o x é igual a 0,693 dividido por 0,0405. Isso vai dar aproximadamente 17.
Então, o valor inteiro aí, que ele pede o valor inteiro mais próximo de x, isso aqui vai dar 17,11111 e vai embora. O valor mais próximo está aqui no gabarito C. Tá? Então, é um problema que deu bastante trabalho, mas trabalha muita manipulação algébrica. Isso é bom para revisar também. Tá? Alguns valores ele não deu, como eu disse, para ele ver se você consegue fazer essas manipulações, enxergar essas igualdades, pegar uma, subtrair a outra, pegar uma, substituir na outra. É normal isso acontecer. Tá? Então a gente chegou aí no resultado, deu bastante trabalho, mas é um exercício bom para revisar essas manipulações algébricas aí. Beleza, galera? Então 17 anos é a resposta. Vamos para o terceiro e último exercício aqui desse vídeo. O terceiro exercício ele fala assim, ó, um capital A de 10 mil reais é aplicado a juros compostos. Olha lá, tá falando aqui, ó, o regime de aplicação aí, juros compostos. A taxa de 20% ao ano. Simultaneamente, um outro capital B de 5 mil reais também é aplicado a juros compostos à taxa de 68% ao ano. Utilize a tabela abaixo para resolver. Então, tem uma série de valores aí na tabela a respeito de logaritmos e a gente vai analisar o que ele quer. Ele fala assim, ó, depois de quanto tempo os montantes se igualam? As alternativas aqui estão em meses. A gente vai pegar e encontrar a resposta lá pela taxa que está em ano e transforma para mês ou aonde você quiser transformar, você fique à vontade, tá? Então vamos lá, vamos separar o problema aqui em duas situações. Então, o primeiro aqui é o capital A. Então, vamos lá. Então, a gente vou chamar aqui de montante A é igual o capital inicial de A vezes 1 mais I elevado ao tempo. Tá? Então, eu só estou analisando o que está acontecendo no capital A. Olha lá, ó. O capital inicial de 10 mil é aplicado a juros compostos a taxa de 20% ao ano. Tá? Os montantes, ele quer saber quando que esses montantes vão se igualar. Então, vamos substituir aqui. Ó. Então, o montante A, a gente tem lá o capital 10 mil, vezes 1 mais a taxa de juros aqui do A é de 20% ao ano, tá? A A é ao ano. Eu posso escrever aqui esse 20% como 0,2, tá? 0,2 elevado a um tempo, tá? Então, essa é a informação que a gente tem. Mais nada, o que a gente pode escrever, esse montante do capital A aí vai ser 10 mil vezes 1 mais 0,2 é 1,2 elevado ao t. Parou aí, não tem mais o que fazer. Agora, a gente vai analisar a segunda parte, o segundo capital, que é o capital B. Então, o montante do capital B vai ser o capital inicial de B vezes 1 mais I elevado a t. Isso implica que o montante de B vai ser, olha lá, o capital inicial do B é 5 mil. 5 mil vezes 1 mais, olha lá, a taxa de juros de B é de 68% ao ano. Em porcentagem, a gente pode escrever como 0,68. Então, 1 mais 0,68 elevado ao tempo aí de aplicação que a gente não sabe. Então, esse montante B vai ser igual a 5 mil vezes 1,68 elevado ao t. Tá? Ele quer saber em quanto tempo esses montantes se igualam. Tá? Então, a tese do problema é a gente
resolver essa equação aqui, ó. O montante de A igual ao montante de B. Então, vamos isso aí, ó. O montante de A lá, ó, é 10.000 vezes 1,2 elevado a t, igual ao montante de B, que é 5.000 vezes 1,68 elevado ao t, certo? Então, vamos fazer algumas continhas aí. Então, o que acontece? Eu vou deixar o tempo junto com o tempo e vamos ver o que acontece. Então, aqui, ó, dividindo os dois lados por 5.000, a gente tem que é 10.000 dividido por 5.000. Isso é igual, e dividindo os dois lados por 1,2t, a gente vai ter que é 1,68t dividido por 1,2t. Porque tem uns logaritmos para a gente usar aqui, a gente vai tentar usar eles de alguma forma, tá? Essa divisão aqui dá 2, tá? Certo? Na tabela aqui, ó, tem o logaritmo na 2, né? Logaritmo de 2, tem o valor, ok? Igual isso aqui, ó. A gente vai mexer isso aqui. Quando tem uma divisão de potência que os expoentes são iguais, eu posso escrever assim, ó, que é 1,68 dividido por 1,2, todo mundo elevado a t. Como eu quero saber quem é o t, ele está no expoente, a gente vai usar a propriedade do logaritmo para tirar ele daqui. Tá? Então, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, log, a tabela aqui me dá o logaritmo de x. Quando não tem nada na base, a base é 10. Então, quando a base é 10, não precisa colocar nada. Então, logaritmo de 2 igual, na base 10, né? Igual ao logaritmo desse 1,68 aí, dividido por 1,2 elevado a t, tá? Esse t vai cair aqui. Então, o logaritmo de 2, ele dá lá na tabela 0,3, tá vendo aqui, ó? 0,3 é igual, esse t ele vem para frente do logaritmo, vezes o logaritmo. Essa divisão aí, 1,68 dividido por 1,2, dá 1,4, tá? E a gente vai procurar aí resolver esse problema. Então, vai ficar 0,3 é igual ao t vezes esse logaritmo aqui de 1,4, a gente vai ter que desmembrar esse 1,4 aí. Eu vou escrever ele assim, ó, 14 sobre 10. Acho que é uma manipulação algébrica mesmo. Então, vai ficar 0,3 é igual a t vezes a propriedade do logaritmo. O logaritmo transforma uma divisão numa subtração. Então, vai ficar logaritmo de 14 menos o logaritmo de 10. Isso implica que o 0,3 é igual ao t vezes esse logaritmo de 14 não tem aqui. Eu vou ter que escrever ele em duas partes para eu usar um valor da tabela. O que é o 14? É o 2 vezes 7. Menos o logaritmo de 10 na base 10. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é 1. Isso implica que o 0,3 é igual ao t vezes esse logaritmo de 2 vezes 7, o logaritmo transforma a multiplicação numa soma. Então, vai ficar o logaritmo de 2 na base 10 mais o logaritmo de 7 na base 10 menos 1. E aqui a gente tem o 0,3 é igual a t vezes logaritmo de 2, ele deu lá 0,3. O logaritmo de 7, 0,85. Mais 0,85. Menos 1. Beleza? Então, continuando aqui, ó, tem 0,3 é igual ao t vezes, somando 0,3 mais 0,85 dá 1,15, menos 1 dá 0,15. E isso implica que o t é igual
0,3 dividido por 0,15, isso dá 2, tá? Então, isso aqui, 2 anos, porque a taxa de juros lá estava em anos. 2 anos, a gente sabe que são 24 meses, tá? Então, o tempo aí, 24 meses, está aqui, ó, o gabarito, letra I. Tá? Então, a gente precisou fazer uma série de manipulações aí, algébricas, para chegar no resultado. Beleza? Então, eu trouxe esses exercícios aí porque tinha muita manipulação algébrica para fazer neles, e é importante aí revisar esse tipo de manipulação. Tá bom, galera? Espero aí que vocês tenham gostado, principalmente se tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. E é isso aí, galera. Desejo aí tudo de bom para você. Espero que você esteja com saúde, que esteja tudo bem aí com você nos seus estudos. Peço aí novamente se você puder se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, vai poder ajudar uma galera aí que está revisando os finalmente aí para as provas, tá? Então desejo tudo de melhor para você, desejo para você uma excelente prova aí dos vestibulares e qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus, galera. Até mais. Valeu!